Cara, você falou do encontro pessoal com Jesus, eu não posso deixar isso passar. O que mudou, meu irmão? O cara vai num retiro, tem um momento, alguém ora, tem uma série de coisas. Mas assim, o que tocou no teu coração nesse tal encontro? O que fez? O que bateu aí? Que falou, cara, vou mudar de vida, vou ter outra visão. Como é que é isso, cara? Bom, a fala aqui é importante para quem é cristão, né? Para quem acredita em Jesus Cristo. Certo. Né? E de maneira especial também para quem é católico. Ok. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é o respeito pela crença, pela religião das pessoas. Mas eu acredito que o cristianismo é a única e verdadeira religião. Ok. Né? Com respeito a todas as outras, respeito e convivo até com pessoas que têm outra religião. Então, o cristianismo é maravilhoso. Ser cristão é maravilhoso. Só que ser cristão implica em renúncias. Certo. Que muitas vezes o cristão não quer, não está de acordo. E aí, quando ele não quer, né, nós chamamos de pecado. Ok. Que a pessoa prefere estar no pecado do que buscar viver uma vida de santidade. E a tua vida era nessas longe dessas renúncias. E a minha vida era de um cristão que sabia da verdade, mas que não queria abrir mão do pecado. Porque o pecado é bom, né? O pecado é gostoso, mas o pecado destrói o corpo e principalmente a alma. Então, por muitas vezes eu botava a cabeça no meu travesseiro para dormir e eu pensava, Deus abençoe que eu acorda vivo. Sério. Porque se eu morrer na situação que eu tô, tchau, eu vou viver a vida eterna no inferno. Eu sabia disso. Eu sempre rezava, sabe? Quando eu viajava, eu ia trabalhar, eu rezava o terço. Mas eu não vivia o que eu rezava. Então, eu acho que na mesma linha daquilo que meu pai fazia, plantava, eu mesmo consciente ali, estava plantando aquilo que Deus tinha de fato de sonho para mim, né? Que era uma vida nele. Né? E eu participei de muitos encontros, mas com o coração fechado. Pela primeira vez aquele lá eu fui com o coração aberto e aí Jesus me pegou e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma virada, mudou tudo. Eu mudei amizades, mudei comportamentos, meus planos tiveram foco, né? Tudo mudou. Conheci a Renovação Carismática Católica, conheci pessoas maravilhosas. E aí, desde então, Deus vai colocando missão embaixo de missão, missão embaixo de missão, vai colocando o terreno, a gente vai pisando. Mas assim, né, para os cristãos, para quem não é também, se quiser pegar a visão, né, como diz lá o cara da água, para os cristãos, não tem como, Jefferson, mentir para si mesmo a vida toda. Né? O Catecismo da Igreja Católica, bem lá no início, fala assim que o homem, né, e aí como ele fala, quando fala do homem, fala do gênero humano, né? O homem e a mulher, o homem é criado por Deus e para Deus. E ele só vai ser realmente feliz quando ele se encontra com Deus. Ok. Então, primeira coisa, felicidade verdadeira e completa só na vida eterna, só no céu. Né? Salmo 89 vai dizer assim que a nossa vida é breve. Os mais fortes vivem talvez 80 anos e a maior parte é dor e sofrimento. Vou discordar um pouquinho do Salmo, porque a vida é muito boa, né? Acho que a maior parte é alegria e existe na vida dor e sofrimento. Sim. Então, ser cristão, né, crer em Jesus Cristo e na igreja, não quer dizer que é a resolução dos problemas, de todos os problemas. Só que ser cristão verdadeiramente é a resolução do problema, se é que pode ser dizer assim, não é um problema, mas vamos usar aqui o termo problema, é a resolução da alma. Porque se nós somos criados por Deus e para Deus, e felicidade completa somente no céu, nós caminhamos rumo à vida eterna. Certo. E aí,
quando os irmãos evangélicos vai dizer assim, aceitar Jesus, né? Que é aceitar a salvação de Jesus. Quando o cristão se dá conta disso, de que essa vida é passageira e que ao final dela eu serei julgado pelas minhas ações e vou ou para o inferno ou para o céu, ou seja, não tem outras chances, não volto mais. Então, quando ele entende isso e quando ele permite que a misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, amoroso, quando ele permite que a misericórdia de Deus entre no seu coração, ele muda a vida, ele vai dizer, eu não quero mais fazer isso aqui, porque isso aqui é pecado, isso me faz mal. Daí a mudança é mudança também de mentalidade, né? Muda a mentalidade total. Meu irmão, quais renúncias esse cara fez? Como é que foi? Porque assim, você tinha uma vida e a outra. Vamos lá. Sem precisar voltar muito no passado. Mas e aí, meu irmão? Que tipo de vida você vivia? Tem umas coisas. E como é que você vive hoje? Tem umas coisas. Sabe que eu estava pregando esses dias aqui na minha igreja com os jovens e eu falei para eles sobre isso. Tem umas coisas que eu mudei radicalmente para aquela época. Tá. E eu dizia para aqueles jovens e eu digo para quem assistia esse podcast que eu não tenho autoridade para dizer para ninguém o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Tá. Mas eu tinha autoridade para dizer para mim, para olhar para a minha vida. Ok. Porque assim, somente Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Né? Ok. Porque antes do pensamento vir na minha cabeça, Deus já sabe o que eu vou pensar. Então Deus é Deus. Fora Deus, eu sou a pessoa que mais me conheço. Você é a pessoa que mais se conhece. Então eu me conhecia. E como eu estava decidido a viver uma vida nova, algumas coisas eu mudei. Primeiro, eu troquei as minhas amizades. E você sabe que muitos daqueles hoje em dia são meus amigos. Eu fico com eles, né? Sim. Sento à mesa com eles. Às vezes alguns ainda na vida, na mesma vida, se casaram e tal, cresceram. Mas na época eu entendia que se eu continuasse com eles, os caminhos que eles andavam me levariam ao pecado. Certo. Então eu troquei minhas amizades. Ok. Eu deixei de sair na noite, porque eu gostava. Era da balada mesmo. Eu gostava. É o boêmio. Rapaz, tinha um amigo meu que tinha quinta-feira, que às vezes nós passávamos em todas as baladas que tinha na cidade. Acabava na pior sempre, né? Sim. Deixei de sair, porque aquilo não fazia mais sentido para minha vida. Deixei de ouvir as músicas que a gente chama na igreja, músicas do mundo. Hoje eu escuto rádio, hoje eu me permito escutar, porque eu sei que as músicas que eu vou ouvir hoje não vão me corromper. Sim. Mas naquela época deixei de... O nível de maturidade... Desliguei o rádio, vamos dizer assim. Desliguei não, porque aí o que entrava no meu rádio? Pregação, música do Dunga, música do Diego Fernandes, música do... Sim. Enfim, aí eu passei a ouvir as músicas católicas. Cortei o álcool. Bebida alcoólica, cortei. Hoje eu tomo um vinho. Certo. Hoje... É igual a música, né? Houve um momento que você precisou cortar tudo. Cortei, porque aquilo lá não ia... Sabe quando você vai construir? Sim. Que você faz a fundação para depois subir o prédio? Então eu estava na fundação. Ok. Se eu deixo tudo isso entrar em mim... Ia crescer torto. Não, ia afundar, não ia nem crescer. Então você precisou... beleza. E teve mais uma coisa que eu deixei. A minha vida sexual, porque eu era solteiro e tinha uma vida sexual ativa. Certo. A minha vida sexual, eu parei com ela e deixei ela para que eu pudesse viver o dia que eu encontrasse alguém e que eu fosse realmente casar. Ou seja, aí, o homem parou de beber, o homem foi viver a castidade, cuidou, melhorou as amizades, também começou a gerenciar o conteúdo que entrava na cabeça. É outro cara. E comecei a estudar, né? Porque fé e razão andam juntas. Ok. Papo Ben 16 escreveu sobre isso. Exatamente. Duas asas, né? Ele falava. A fé e a razão. Sim. Então passei a estudar e passei a conhecer. Porque eu sabia que Deus tinha chamado para minha vida e eu não podia ser um tongão lá falando aquilo que vem na cabeça, né? Precisava saber o que eu estava falando, por exemplo, né? Então, quando eu cito a palavra de Deus, quando eu cito o catecismo da Igreja Católica, né, isso ajuda a
a formar as pessoas que estão fracas na fé. Certo. Porque o cristianismo, ele trouxe a alegria que eu procurava na balada, na bebida, nas músicas, no sexo e em todas as outras coisas. A alegria que eu procurava lá, o cristão encontra esse cristão, não é eu. O cristão encontra em ser cristão, Certo. porque ele vai encontrar o verdadeiro sentido da vida dele, porque se o homem é criado por Deus e para Deus, Certo. ele pode se encontrar com Deus já aqui nessa vida. Ok. Isso é possível, né? Legal. Então eu encontrei tudo isso. Eu encontrei amizades, eu fiz tantos amigos, mas tantos amigos que eu tenho hoje, que eu não tinha feito quando eu vivia na vida errada. E aí foi só alegria, Cara, foi só viver. você trouxe uma coisa aí, meu irmão, que eu queria até deixar registrado pra galera aqui. Não é cortar todo mundo, é colocar novas amizades no lugar. Não é simplesmente não ir mais em balada, é em outros lugares. Porque senão você vai se isolar. Sim. Tem gente que entra num processo de mudança de vida e se isola de tudo. Não, não é isso. Você foi para outros lugares, você foi conectar com novas pessoas, beleza, você viveu a castidade, mas não quer dizer que você se fechou para as amizades, se fechou para conhecer, inclusive, as meninas, para ter... Ou seja, é uma mudança. E eu nunca falei, Gerson... E não é uma mudança de cortar tudo. Falando das amizades, deixa eu te cortar um pouquinho. Falando das amizades, eu nunca falei para esses meus amigos, assim, que eu encontrava eles direto, e às vezes, né, davam risada, tiravam sarro, né? Ô, não padre. gosta mais. Ó o padre aí. Não gosta mais da fruta. Eu nunca falei para eles, ó, vocês estão vivendo a vida errada. Nunca falei. Falei, não, eu mudei minha vida. Você quer vir comigo? Vem que é bom. Certo. E tanto que eu tenho amizade com essa galera hoje, respeito deles Sim. e tudo mais. Você não precisou ficar denunciando. A tua Não. vida mostrava. Não, a vida é o ser, né? É isso aí. Você ser. Ser primeiro. Ser primeiro. É igual a questão do pai dentro de casa. A questão do pai.